Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje nós iremos analisar a política de segurança pública desenvolvida no governo Bolsonaro durante esses primeiros meses. Área de atuação do governo que tem o maior índice de aprovação pela população. Dentre as medidas destacadas pelas pessoas estão a flexibilização da posse de armas e o envio ao Congresso do pacote anticrimes. O pacote anticrimes é um conjunto de medidas elaboradas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que prevê combate à corrupção, aos crimes violentos e às facções criminosas. Já estão aqui no estúdio o delegado de polícia Robervaldo Davino, delegado de polícia civil, presidente da Associação dos Delegados de Polícia, o professor historiador Geraldo de Magela, com atuação destacada em defesa dos direitos humanos, e o doutor Leonardo Moraes, advogado criminalista, secretário-geral da OAB. Eles estão aqui presentes para fazer análise desses primeiros meses do governo Bolsonaro na área de segurança pública. E você, não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Ou seja, estamos falando para o mundo. Como de início falamos, iremos analisar a política de segurança pública desenvolvida pelo governo Bolsonaro durante esses primeiros meses de governo. E das medidas mais destacadas pela população, a flexibilização da posse de armas e o envio ao Congresso do pacote anticrimes, que prevê medidas contra a corrupção, o combate aos crimes violentos e às facções criminosas. Temos a honra de receber aqui o doutor Davino, Geraldo Magela, doutor Leonardo Moraes, recompondo o nosso time, né, originário do Segurança em Foco. E vamos começar com o doutor Davino. Doutor Davino, qual a sua análise sobre esses primeiros meses do governo Bolsonaro no tocante à segurança pública? Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, doutor Leonardo Moraes. Nosso mestre, bom dia, Geraldo de Magela. Bom dia aos telespectadores. É interessante porque já tem medidas que vinham sendo implantadas no governo anterior. Foram apenas ampliadas, melhoradas. Como, por exemplo, doutor Flávio, o amigo conhece a questão do Sinesp. É um Sistema Nacional de Segurança Pública que já vinha sendo estudado anteriormente e está sendo implantado agora no estado de Alagoas e em outros estados, salvo engano, são 13 ou são 15 estados que estão implantando o que é o Sinesp. É um sistema de informações de segurança que o que ocorre aqui em Alagoas, todos os estados que estão vinculados tomam conhecimento. Se houve a instauração de inquérito, se não houve, eles têm uma ligação direta. É um negócio altamente interessante que você pode ter uma estatística de imediato. E o próprio ministro da Segurança Pública pode cobrar às polícias aquelas medidas que não foram tomadas. No que diz respeito à flexibilização da posse de arma, isso é interessante porque o próprio Estatuto do Desarmamento ele já dava essa flexibilidade, ela apenas foi ampliada. Que ela não proíbe o cidadão ter arma em casa. O que eu entendo é que, na época, quando foi feito o projeto, a lei foi aprovada, o Estatuto, não houve uma divulgação naquele sentido, regularize sua arma. A divulgação foi entregue sua arma. Verdade. Então, porque você pode ter uma certa quantidade de armas em casa, você pode ter sua arma no trabalho para defender o seu patrimônio. A própria lei garante isso. Agora, houve uma flexibilização, inclusive na questão do registro, né? Então, é interessante. E essa lei do pacote anticrimes é muito interessante, porque a gente precisa endurecer mais, principalmente esses grupos mais poderosos, esses grupos que praticam crimes
vamos dizer assim, crime do colarinho branco, que a gente não via uma posição forte, com certeza esse pacote irá atingir essas pessoas mais poderosas que cometem crime que até então não eram atingidas. Verdade. Doutor Magela. Olha, eu não vejo com bons olhos o início do governo do Bolsonaro, por vários motivos. Um dos principais é que ele ganhou a eleição e não tem um programa de governo. A não ser o que está registrado lá no TRE, que era uma obrigação legal. Senão, todos os candidatos, do Cabo Daciolo a ele que ganhou a eleição, todos tinham que apresentar um programa que podia ser de uma página, ou de 100 páginas, ou de 500 páginas, não importa. Ele ganhou a eleição sem um programa e sem saber ao certo dizer o que é que ele ia fazer na segurança pública, além da liberalização da questão das armas, de questões de costumes, etc. Mas você não tem uma política que o Moro tem assumido, por exemplo, em 110, 120 dias, que diga, olha, a segurança pública nós vamos conversar com os governadores, com os especialistas, com a área da segurança pública e nós vamos montar um programa de governo a partir daí para executar. Porque você está trabalhando com 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal. Você tem todo o sistema penitenciário que é o mesmo problema que acontecia nos governos anteriores. Nós estamos sem nenhuma política para essa área. E quando você pega a área da segurança pública, ela não tem, e todas as outras áreas que impactam na segurança pública foram desmontadas e estão sendo desmontadas. Por exemplo, o Ministério da Secretaria Nacional, que tinha status de Ministério da Mulher, por exemplo, está completamente desmontada. Foi fundido lá dentro do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. Como se deu esse desmonte, doutor Magela? Foi apenas pela extinção do órgão? Não, ou a transformação, além da extinção... Ou a transformação em secretaria e não em ministério? Não é só a nomenclatura, tirar o não. status? Não é só isso, não. É do ponto de vista da política mesmo. Você não há política para a mulher. O feminicídio, por exemplo, tem crescido no Brasil e você não tem um ministério que trate especificamente da mulher. Você acredita que isso é em razão da falta de política em 4 meses? Completamente. Desses 4 meses, exatamente, impactou no feminicídio? Não. Vai impactar mais ainda, porque todo o discurso, ele é o discurso do sentido contrário. As mulheres estão sendo vítimas e você não há, por parte do Estado brasileiro, nada que se esboce de política de proteção das mulheres. Por exemplo, os convênios que existiam da Secretaria Nacional da Mulher com a Secretaria Estadual da Mulher, em Alagoas, me aponte um. Você entra lá no portal da transparência, 0. Já não tinha no Temer e agora é 0 mesmo. Da proteção das crianças e adolescentes. Todos os conselhos foram extintos. E estavam funcionando? Estavam. E os conselhos, tinham uma atividade efetiva na redução da violência do... Tinha. Na hora que você tem um plano de elaboração de políticas públicas, as políticas públicas no Brasil, elas podem nascer embaixo ou nascer em cima. Mas a partir do momento que você tem uma definição no Ministério, os estados reproduzem e os municípios. Quando você acaba com essa política no governo federal, os estados e os municípios ficam sem essa política. Então você vai ter agora só tudo na mão da polícia. Ela não vai dar conta porque não vem dando conta. Então quando você desarticula todas as áreas sociais, e que não são poucas, e quando você ia olhar isso do ponto de vista do orçamento, já era uma insignificância diante do orçamento geral. É uma questão a ser bastante debatida e eu gostaria que os senhores participassem desse debate. O que é o insignificante multiplicado por X vezes torna significante. Eu acho que eu estou aqui como o provocador, né? Pronto, vou aceitar a sua provocação. O programa de proteção à testemunha acabou. Acabou quando? Acabou. Quando? Acabou no Temer e agora não se fala mais nisso. Vê se Alagoas tem um programa de proteção à testemunha. O que estamos falando exatamente nesses primeiros governos, nesses primeiros meses do governo. Não se fala nisso. Nesses primeiros meses do governo Bolsonaro, os índices de homicídio caíram. Os policiais militares civis... Esses são os dados de 2018. Estão caindo. Esses dados também. não são do Bolsonaro Já são. Do 2018. Nos primeiros meses do governo Bolsonaro, já tem decréscimo nos homicídios e nas mortes de policiais. Veja, não é em função da política do Bolsonaro, porque ele não tem política. É em função de questões
pontuais. Em Alagoas reduziu, não reduziu em Alagoas? Sim. Quando você olha a estatística geral, reduziu. O número geral de homicídio. Quando você vai na faixa dos 15 aos 29, ela permanece alta. E qual é a política efetiva que você tem de segurança pública em Alagoas? Qual é o programa que você tem? Não tem. Não tem. Você não tem. Mas você continua... O que nós discutíamos aqui há 2, 3 anos atrás, David, presidente da nós estamos discutindo a mesma coisa. Você não tem as articulações com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Mulher, com todas essas áreas, com as prefeituras. Você não tem programa, Flávio. Nós estamos falando de programa, não é ação de polícia. Você não acha que você considera a importância de todos esses conselhos e alguém vê a necessidade de um plano de ação mais efetivo e promover operações policiais, mas aí isso que provoca o encarceramento maior, aí se critica o encarceramento que é maior. Então vamos deixar... Não, porque quando você tem um programa, essa área do encarceramento, ela não está desvinculada da segurança pública, nem está vinculada da prevenção. Mas essa tese no mundo inteiro é usada. Na hora que você tem escola funcionando regularmente, na hora que você tem proteção para as crianças, para os adolescentes, para o combate à marginalidade na infância, você reduz a criminalidade. Nada disso está sendo feito. O que está sendo feito é o seguinte: você pega e tem desbaratado os grupos criminosos, tem desarticulado, mas é uma curva. Ela não reduz constantemente. Você não pega uma curva de 10 anos, por exemplo, em Alagoas, que ela reduz essas faixas. Ela reduziu no geral. Está reduzindo 4 anos, há 4 anos está reduzindo, não lhe satisfaz? No geral, não. No geral, não. Porque você, quando pega dos 15 aos 29, nós temos bairros... Veja só, nós temos bairros aqui em Maceió. Como o Jacintinho e o Benedito Bentes, que de 2012 a 2016 foram mortos 371 pessoas. Em número igual, 371 a 371, Benedito Bentes e Jacintinho. Certo. A taxa de homicídio disso aí passa de 120. Onde estão as maiores proporções, os maiores aglomerados desse pessoal que você disse que tem maior potencial para ser vítima? Onde eles estão concentrados? Nas áreas mais excluídas de Maceió. No Jacintinho, no Benedito Bentes, e infelizmente, não é? Então, Flávio, você tem que analisar... Não só nesse, não. Se você pegar Maceió, está lá no Ministério da Cidadania. Você tem cerca de 50% da população de Maceió que ela está entre 0 e meio salário mínimo. Ela é potencial do cadastro único. Você tem uma exclusão social impressionante na cidade. Tudo isso vai impactar na segurança pública, então, que é o desemprego, que é a falta de escola. Vamos concentrar nossa conversa aqui nessa política desenvolvida nos primeiros meses, porque é lógico que tudo começa na educação, saúde, e é uma coisa que a gente debate há muito tempo. E a gente está, hoje, como a gente tem pouco tempo, vamos concentrar aqui nos primeiros meses do governo Bolsonaro. Secretário-geral do AB, doutor Leonardo. Flávio, Professor Leonardo. Queria agradecer a oportunidade, mais uma vez. Já estávamos com saudade da sua presença aqui nesse programa. Eu que agradeço o convite, Na verdade é um convite, intimação. Sempre vai virar aqui sempre quando for convidado, convocado, e a expressão pode escolher. Muito bom, obrigado. Roda Vino. É um prazer também estar com o senhor. Magela, que já vem de longas datas. Enfim, a análise que eu faço desse projeto, claro, desses últimos 4 meses, é que é um período muito curto para fazer uma análise tão profunda. A gente pensa aqui em projeto como algo que é uma proposta. É uma proposta de governo para ser implementada ao longo dos 4 meses, etc. Mas, logicamente, que a população é muito adiantada e ela é muito ansiosa por resultados mais rapidamente. Então, possivelmente, se ele lançar um projeto e com 6 meses, 8 meses não tiver resultado, ele vai ser criticado, o que é normal. E o que eu sinto que, em relação à segurança pública, tudo gira em torno do projeto anticrime, que foi inaugurado pelo ministro Sérgio Moro. Na verdade, ele contribuiu com alguns pontos, porque uma grande parte já existia em outros projetos anteriores, inclusive apresentado pelo ministro, salvo engano, César Peluso, do Supremo Tribunal Federal. Não lembro se foi esse ministro ao Alexandre Moraes. Não, ele também idealizou, mas teve também a participação de outros ministros do STF em relação à parte recursal e assim por diante. O projeto, ele traz alguns aspectos que são interessantes, A gente sabe que os crimes acontecem, o endurecimento tem que ser maior, que ninguém aguenta mais você andar pela rua
com medo. Eu vinha de Santana de Ipanema à noite e percebi que aqueles povoados em que as pessoas ficavam sempre nas portas, ninguém anda mais, todo mundo trancado em casa. Isso é um fenômeno de insegurança, porque até então me acostumei com a minha mãe, com o dia Paulo Jacinto, que todo mundo no interior ficava na porta de casa, até 10 da noite. Que era uma hora, 10 da noite todo mundo fechava e ia dormir para se acordar cedo no outro dia. Dormia de porta aberta, Porta né? aberta. Pois é, ventilava um pouco mais a casa e esse momento acabou. Só que, apesar de entender que é um momento difícil em relação à segurança pública, nós temos uma carta magna que deve ser preservada. E qualquer argumento que é feito deve ser respeitar o texto constitucional. Não se negocia com a Constituição, porque é o único instrumento que concede estabilidade a um país, é o texto constitucional. Você quer acabar uma nação, é esquecer do texto constitucional. E a Constituição, ela prevê que o Brasil é um Estado democrático de direito. E a democracia é um sistema que tem suas falhas. Mas até hoje no mundo é o melhor sistema. Não tem melhor. Não há sistema, não substitui. Mas claro, a democracia traz a liberdade. E quanto mais liberdade, menos segurança. E essa equação é difícil de fechar. Quanto mais segurança, menos liberdade. Como é que a gente consegue fazer o meio termo quanto a isso? Então, esse diálogo do projeto de lei anticrime com o texto constitucional é um ponto que eu sinto uma falta maior. Por exemplo, há um tema que se discute muito sobre a execução provisória da pena. Se a pessoa tem uma condenação em primeiro grau, a condenação de 10 anos, por exemplo, e o réu, ele inconformado, recorre e o Tribunal de Justiça mantém a condenação também em 10 anos. Da decisão do Tribunal de Justiça, ele vai interpor, por exemplo, um recurso especial para o STJ em Brasília. O processo não acabou. Não houve ainda o trânsito em julgado. Leia-se, a decisão que não pode mais ser modificada. Por mais que em percentuais a decisão não possa mais ser modificada, não houve trânsito julgado. E o texto constitucional diz expressamente que a presunção de inocência dura até o trânsito julgado. Isso é a opinião da Constituição. Então, qual a minha leitura? A minha opinião particular, ela não vai interessar. Não há interpretação no mundo que diga que trânsito julgado não é trânsito julgado. E nem se pode falar que outros países julgam de forma diferente, porque nós somos soberanos. E se percebe que, de acordo com o texto, a Constituição Federal Brasileira ofereceu à presunção de inocência uma proteção maior do que outros países. Então, o projeto, ele traz a execução provisória da pena, que é reconhecida hoje pelo Supremo Tribunal Federal, através de uma lei, mas sem modificação do texto constitucional. Ou seja, para mim, é inconstitucional, porque diz a Constituição. Porque a minha vontade particular, nem a nossa, não importa. O que importa é a vontade da Constituição. Outros aspectos que envolvem legítima defesa, que envolve o plea bargain, que é esse acordo feito entre acusação e defesa, né? Um maior empoderamento do acordo de leniência. Quer dizer, são medidas que são importantes. A questão da flexibilização da posse de arma, não do porte, da posse de arma. Até para posse, eu não tenho, sinceramente, uma posição contrária à posse. Porque tem uma arma em casa, sabendo que acidentes vão acontecer com faca, com vidro, com cadeira. Eu me lembro que uma vez eu levei uma topada sentado e arranquei praticamente a unha do meu pé, do dedão todinha. Então, acidentes acontecem. Para posse, eu acho que não há problema. Agora, uma flexibilização do porte de arma, para mim, é que é um problema sim. Porque a arma, para mim, é uma questão de polícia, ou para quem demonstra necessidade. Nem para mim, que sou advogado, eu creio que seria necessário o advogado circular em via pública com arma de fogo por ser advogado, sem demonstrar necessidade. Para a polícia, a necessidade já é presumida. O senhor, como líder de classe, como é que a classe se comporta em relação ao porte de arma para o advogado? Olha, a classe, eu creio que, não estou aqui com dados de pesquisa, mas aquilo que eu converso com os colegas, a maioria, ela entende que seria necessário o porte de arma. Pela premissa de que não há hierarquia, tem membro do Ministério Público, juiz e advogado. Eu acho que é uma premissa equivocada, porque a lei fala que nós não somos iguais. A lei fala que não há hierarquia. O advogado é igual ao juiz, mas somos iguais. Essa é a diferença. Não há hierarquia entre a gente, mas não somos iguais. O Ministério Público, ele é ligado a um estatuto, o delegado de polícia tem um estatuto próprio, assim como a advocacia também tem a magistratura. Mas, hoje em dia, né, pelo elevado número de mortes por advogados, como aconteceu agora, infelizmente, em Arapiraca, por essa insegurança e por associar, muitas vezes, o advogado, aquele que está ao lado do acusado, do réu, portanto, também é um acusado, deveria ser réu e deveria também sofrer as consequências por defender alguém que pode ser culpado amanhã. Eu confesso que, por mais que inicialmente eu acredite que o porte de armas é necessário para o advogado,
nesse momento eu começo a me inclinar um pouco mais para que o porte aconteça, mas desde que cumpra as condições e demonstre a efetiva necessidade. O banco secretário está aberto à discussão e pronto a ser convencido. Doutor Vindo, vamos jogar uma provocação aí no ar. José, por favor, nós temos aí algumas... Isso. Nós temos algumas fotos emblemáticas que seria do governador Witzel, do Rio de Janeiro, no sepultamento de um soldado, e também o governador Sérgio Dória entregando uma condecoração, condecorando um policial militar de São Paulo, que participou daquele embate lá que morreram 11 assaltantes de banco. Doutor Davino, a atitude de um governador em chefiar, ele como chefe maior de toda a tropa, isso repercute na tropa dele, uma atitude como essa, de um governador ir lá no sepultamento do seu soldado, o governador do Dória condecorando um policial que participou de um evento tão delicado como esse? Com certeza repercute bem para a tropa. Quando eu falo a tropa, são os envolvidos na área de segurança pública, que eu sempre comento no baixo clero, vamos dizer assim, que nós somos a geni, né? Que a polícia é aquela que tudo escoa para a polícia resolver. E no momento que você tem o chefe maior do Estado valorizando aquele seu trabalho, com certeza, para ele valorizar, você agiu dentro das excludentes de licitude, que é a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade. Então, depois de uma análise da assessoria do governo, ele tomou essa posição e essa posição vai refletir muito bem na tropa. Não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do país e até fora do país. Uma outra questão, doutor Davino, e vou colocar aqui também para discussão, é o caso do Ceará. O Ceará foi confrontado, o estado do Ceará foi confrontado pelas organizações criminosas, facções criminosas. E o governador do estado teve a todo tempo do lado do secretário de Segurança e apoiando quando no costume brasileiro o time vai mal, muda o técnico, né? Mas não, ele manteve e o Ceará chegou a uma redução de, salvo engano, 58% dos índices de homicídio. O que significa uma atitude dessa, doutor? É o apoio ao secretário de Segurança. Coincidentemente, naquela época eu estive lá no Ceará, porque eu estava de férias, viajei, já tinha viagem marcada, fui para lá e acompanhei pela imprensa, acompanhei nos deslocamentos a situação que lá se encontrava. E o apoio do governador foi imprescindível ao secretário de Segurança, o doutor André, que foi delegado aqui. Inclusive, foi concursado na Polícia Civil, foi delegado aqui de Alagoas, né? E talvez, não lembro se ele chegou a assumir ou passou alguns dias como delegado, foi para a Polícia Federal e vem fazendo um trabalho brilhante, porque a gente toma conhecimento dos fatos, através da imprensa e através dos colegas de associações, que ele vem fazendo trabalho brilhante. Isso que o governador fez, em dar apoio ao doutor André, deu aquele ânimo a ele para continuar no combate que estava certo. Tanto é que ele controlou a situação que existia no estado do Ceará e o resultado é esse, a diminuição da criminalidade que está acontecendo no Ceará e também está acontecendo em todo o país. Em todo o Nordeste. Os índices só aumentaram no Amazonas e Rondônia. Professor Magela. Olha, todas essas demonstrações de apoio, eu boto entre aspas, aos policiais, é um atentado, primeiro um atentado à civilização e segundo um atentado à Constituição, tanto do Dória quanto do Temer, do Bolsonaro, do Witzel, do próprio Moro e de outros governadores de Santa Catarina, etc. Na hora que eu instigo, e isso não estou dando proteção a policial, não, porque as ações corretas das polícias têm que ser sempre elogiadas. E os policiais merecem apoio nesse momento que você trava o combate onde sai baixa na polícia e baixa nos bandidos. Esses militares têm que passar para uma outra área da polícia, para o Departamento de Saúde Psíquica,
psicológica. É esse tipo de apoio que tem que ter a polícia. Isso ocorre, Marcelo. Já tem procedimento na Polícia Militar de São Paulo. É tem raro. procedimento da Polícia daqui de Alagoas. Isso. Tivemos a honra de entrevistar a capitã responsável por isso. Todas as PMs têm isso. Falta isso a Polícia Civil, doutor Vênio. A polícia, o apoio, esse apoio efetivo nas polícias, é para você Ele deixar sai da rua. que o clima não só o estresse, que todo policial vive estressado, porque é uma profissão estressante. Não tem como você sair à rua e dizer que não tem estresse. A não ser que seja na Suíça. Né? Como nós não somos uma Suíça, nós vivemos um dos países mais violentos do mundo. Sim. Então, uma das polícias mais violentas do mundo é a nossa. E você tem todo esse tratamento. As polícias, elas não são, de um modo geral, você tem uma política de proteção ao trabalho dos policiais. Você tem pontualmente, mas você não tem de um modo geral. Então, na hora que eu digo, é para abater, como foi durante a campanha e como foi agora durante Qual o foi a mandato. circunstância? A circunstância é quem estiver portando uma arma que Uma não arma, é exclusiva, não. Arma. um fuzil. Um fuzil. Sim, é uma arma. Um fuzil. Não, que é Não é exclusiva qualquer- das não é Forças qualquer Armadas. arma. Na hora que eu vou abater, eu estou declarando guerra. E a guerra está dando aí. Quem declarou primeiro, Não, Marcelo? não sei quem que declarou primeiro. O Estado não pode se igualar ao bandido. O Estado, quando se iguala ao bandido, ele passa a ser um bandido do Estado. Onde está, qual a lei que permite que um bandido porte arma de fogo e Não, principalmente nenhuma um fuzil? lei permite. Então, Nenhuma lei permite. O Mas na Estado hora vai que ver eu, isso como secretário ou como governador, digo que eu tenho que abater, foi o que o Witzel fez o tempo inteiro e ele não continua disse que sendo. tem que abater, ele legitimou. Ele legitimou, Ele disse, ele o disse que entendimento tem que dele que é abater. legítimo. O general Heleno já tinha falado antes, durante a campanha, isso. Porque ele, como comandante lá no Haiti, ele acha que esse procedimento é um procedimento correto. É uma norma de guerra. Só que nós não estamos em guerra. O Estado brasileiro não está em guerra. Você não tem inimigo. Então, a segurança pública, ou ela se renova, e não há nenhuma expectativa dela se renovar nesse sentido. Porque o Bolsonaro, por exemplo, é o defensor disso. Todos os outros que estão em torno desse populismo que está levando à histeria na segurança pública e está levando, em consequência, mortes de policiais, por mais que tenham reduzido em 18% da morte dos policiais, boa parte dessas mortes dos policiais, elas estão acontecendo no bico. De 307 policiais assassinados o ano passado, 232 foi no bico. Foi no trabalho fora do... Sempre terá uma maior proporção do policial assassinado no bico. Por quê? Ele está, mais das vezes, sozinho e sem toda a proteção de um policiamento regular, que você nunca vai para uma operação sozinho, no mínimo em dupla. Então ele está fazendo uma operação, fazendo segurança, fora do trabalho, no bico, totalmente desprotegida. A proteção dele é a própria arma. Se nós falarmos para o Rio de Janeiro houve uma intervenção. Sim. Ficou praticamente um ano de intervenção. Certo. O que é que mudou efetivamente na intervenção no Rio de Janeiro? O que ia mudar, pelo menos as propostas iniciais, de você melhorar a questão dos equipamentos da polícia, Reduziu da qualificação. Marcelo. Não reduziu, não foi em função Então você, da intervenção. A questão do homicídio da Marielle, tão cobrado, devidamente cobrado. Até agora, quem mandou matar não apareceu. Não lhe satisfaz reconhecer, o dever seu de reconhecimento que a polícia chegou através de uma investigação bastante qualificada, didática, mostrar os executores do crime. Não. Aí quando a polícia aponta isso... Isso é uma parte. O delegado principal responsável por essa questão já foi transferido. Quem disse... Ele foi transferido para onde? Fazer curso na Suíça. Ele teria que ser impedido. Caiu para cima. Isso foi uma estratégia... Completamente, né? Aí é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, esse é o fato. Esse é o fato, porque as milícias estão controlando o estado do Rio de Janeiro há bastante tempo e hoje ela tem um pé muito grande no poder central. Em que governos a polícia se instalou, Magela? Não sei que governo, mas eu sei que nos últimos 25 anos elas criaram força. A promiscuidade da milícia, polícia, foi em que governos? Milícia, polícia, judiciário, Ministério Público, o jogo do bicho, todo esse ambiente criminal no Rio de Janeiro e no restante dos estados, claro. O Brasil, daqui a pouco, não vai ficar igual o México.
quando você tem áreas consideráveis do México que é dominada pelas milícias. Aqui, o Rio de Janeiro já é dominado pela milícia. O Rio de Janeiro tanto é que a Muzema está lá. Um bairro construído em 6, 7 anos, a milícia construiu um bairro. Porque não é mais um puxadinho. O cara agora está levantando prédio de 6 andares, 7 andares. Quem são os caras? Está lá, a ponta. Está lá o filho do Bolsonaro junto com os caras que estão presos. Quem? Os filhos do Bolsonaro, apoiando a milícia, que estão lá no Rio das Pedras. Mas ela me Então, desculpe. mas está lá, o Globo denunciou o tempo inteiro. Só o Moro que não vê. O seu nível de denuncismo... Não, do Globo, eu estou reproduzindo somente o que o Globo... Com a sua estrutura Globo, Folha de São Paulo, Freixo, todos esses caras. A Globo denunciou isso. Vamos lá. Doutor Leonardo. Eu vi a imagem do Dória, né, do Witzel. Eu confesso que são pessoas que eu não tenho nenhuma admiração, né? Do ponto de vista negocial, o Dória foi um grande empresário. E o Witzel, geralmente o juiz é aquele que tem a função mais equilibrada. Né? A gente já disse que quando acontece um fato criminoso, aí a PM prende o rapaz em flagrante, leva para a polícia, o delegado lá preocupado, né? Ou a imprensa querendo informação. Muitas vezes aconteceu da população querendo entrar na delegacia de polícia para linchar o rapaz. Já aconteceu comigo, doutor Davino. E a população quis linchar, e eu acompanho o rapaz, experimenta, entrou na delegacia de polícia, spray, comecei a espirrar o rosto, os olhos vermelhos, e tive que voltar para Maceió, estava no interior, escoltado pela polícia, senão eu também ia apanhar. Então, delegado de polícia preocupado, advogado não sabia o que fazer e tal, pegando informações, a imprensa ávida por noticiar o fato, o Ministério Público, numa declaração, implacava para querer acusar a pessoa, e nesse meio todinho tem um rapaz que representa o equilíbrio. É a balança, né? Ele está no meio. Cego, porque não está enxergando o problema, vai somente ver através dos autos. Claro que ninguém ninguém tem a informação que nasce da chocadeira. Claro que ele vive num mundo, ele vai saber de alguma coisa. Mas representa o equilíbrio que é o juiz. E as posições do Witzel são uma demonstração de que ele foi tudo na vida menos um juiz direito. Juiz federal, ainda pior. Ele tem uma proposta, essa questão do abate de snipers. E como eu disse, ele tem uma premissa básica que é o cumprimento à lei. Se eu saio dessa premissa, eu estou agindo de forma voluntarista e estou querendo impor minha vontade. E a vontade de cada um tem a sua e a moral da mesma forma. Né? A nossa formação é importante. A nossa formação religiosa, a nossa cristã, familiar, as nossas experiências, vivências, se fomos vítimas ou não, se fomos acusados ou não, se vivemos em um ambiente perigoso, muda a nossa percepção. E perceba, a legislação é que confere então essa segurança. A lei deixa claro o que significa a legítima defesa. E a lei também diz que a pessoa que porta um fuzil, ele comete o crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Portar um fuzil por alguém, ele representa tudo o que não presta. Ele vai querer assaltar, ele vai querer sequestrar, vai fazer milícia, vai matar, vai destruir famílias, tudo o que não presta. Mas a legislação pune o quê para quem porta fuzil? O crime do artigo 16. Se ele pega essa arma e aponta para alguém, uma terceira pessoa está autorizada a agir legítima defesa, já que ele fala que ela acontece dentro de uma agressão atual ou iminente. O fato de alguém portar um fuzil representa um perigo, mas não significa que a agressão futura e eventual é iminente a autorizar, portanto, a legítima defesa. O que é que eu acho, no fim das contas? Os policiais, por um incentivo, e eu entendo, acho que Magela compactou com Magela nesse aspecto, que eu acho que existem outras formas de incentivo, que não aquela de você expor alguém ou condecorar alguém que é acusado de um fato que há uma dúvida se há uma execução, se for legítima defesa, no mínimo preserve a pessoa. E também se preserve, né? No campo da política, as críticas acontecem por todos os fatos, né? Mas a autorização para uma execução não é legítima defesa. A lei autoriza o abate em condições restritas. No fim das contas, o policial que vai realizar isso, ele vai ser processado. Ele pode ser condenado ao tribunal do júri e depois vai perder a família, vai perder a fada e vai perder a liberdade. Eu gostaria muito que, se por acaso a autorização acontece pelo Witzel, que cada policial, em uma operação específica, andasse no bolso com autorização expressa. Eu, governador X, autorizei a pessoa a abater
em tais circunstâncias no período de uma semana. Porque na hora que o policial for réu, ele vai carregar Ele já o governador autorizou junto. publicamente. Em tais circunstâncias, o criminoso está desfilando na favela com um fuzil semiautomático, automático, com um carregador de 30, né, Davi? 30. O senhor sabe a letalidade de um fuzil daquilo. Exato. A questão todinha é que Ele não sabe que o governador, os jornais, a mídia como um todo, sabe dessa atitude do governo. Né? E ele insiste em andar. Seria uma boa proposta de governo que, quando isso acontecesse, ele filmasse, né? Mostrasse à população, realmente eu salvei as pessoas sim. Né, nos abates, mostra a filmagem, mostra o rapaz caindo no chão. Que ele filmasse e expusesse a público, né? Aí esperasse alguns dias que possivelmente haveria uma prisão preventiva contra ele. Né? Veja, Pelo Ministério não Público, tem pela sido... questão da legislação. O que eu acho, Flávio, é o seguinte, que a gente não pode, nesse afã de querer combater o crime, cometer excesso. Não digo isso para passar na mão da cabeça, porque importa fuzil não. Porque se tiver alguém portando fuzil, você imagina que tem 4 carros da polícia que vai chegar com pistola e tem um rapaz com fuzil. Ninguém vai chegar perto, porque ele vai transfixar. É lógico. Tudo o que não presta pode ser ali representado. Mas a legislação não autoriza. O risco ao policial vai ser gigante. E eu duvido que o governador vai dar uma declaração pública, mas ele, olha, eu participei daqui. Se ele for réu, eu quero ir junto também. Isso ele não vai falar. E aí o policial vai estar aí exposto aos leões, né? Uma acusação vai chegar e aí pouca coisa vai poder ser feita do ponto de vista da defesa. Acredito que ele vai defender. Mas que ele fosse réu também. Essa não é uma política que você possa pacificar as favelas do Rio de Janeiro, as tais comunidades, os bairros do Brasil inteiro. Isso não é porque no condomínio onde mora o presidente da República, estava lá o cara com 100 e tantos fuzis que não são fabricados no Brasil. Então, Você escolhe seu vizinho, Marcelo? não quero nem saber se o cara vizinho, se era amigo, conhecido nenhum dele. Não. Você está lá, dentro de um condomínio, um sujeito que é traficante de armas foi preso. Então, como esse, tem um monte O Exército no Rio de ontem Janeiro. mostrou um coronel que Um estava coronel. vendendo arma Então, do Exército. o Estado brasileiro, você Então, tem que limpar primeiro a Você polícia. está transformando um caso pontual... Não é pontual, não. Isso é generalizado. generalizado no Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro, Assim, ela está tomada pelos milicianos, cara. Não é exagero. Eles estão dizendo isso. O que você tem que limpar é o estado da bandidagem. Separar quem policial que não é bandido de policial Alguém tem bandido. dúvida que se deve limpar? Só para citar um exemplo desse... E quem está limpando? Só Ao contrário, você está reforçando. Só para dar um exemplo desse excesso que pode ser aplicado, por exemplo, nesse grau, né? A gente pensa que esse grande acordo ou a determinação feita pelo governador é uma autorização. Primeiro que ele não tem autoridade para dizer que alguém vá, no caso concreto, para abater pessoas. Ele defendeu a tese dele, né? Defendeu a do tese. perigo iminente. E como eu disse, é uma tese contra a lei e, inclusive, há uma própria posição dos que eu vejo dos promotores de justiça para dizer que isso... Mas é uma interpretação muito elástica. Tudo é observado de acordo com o caso concreto. Se há agressão atual iminente, o cara Mas não há fala... discussão? Não há discussão sobre isso? Não, as discussões existem, né? Do ponto de então não é vista. Mas pacificado que é uma a ilegalidade. própria comunidade, eu digo, como premissa na lei, a lei não fala que é possível abater quem se aportando fuzil. É a minha interpretação. Ela não pode ser à la carte, há um limite para isso. Aproximadamente, há 20 dias atrás, mais ou menos, a gente fez uma defesa em relação a 4 policiais militares. Para um fato que aconteceu no dia 6 do dia 10 de junho de 1994, que não se iniciou atos executórios, que não diz respeito a alguém que faleceu, em que houve supostamente um grupo, né, por outras pessoas, uma agressão, e o Ministério Público, para um fato que flagrantemente é uma lesão corporal, acusou a pessoa por homicídio tentado. Eles foram absolvidos, mas por 4-2. Eu digo que quando chegasse, então, o procedimento do júri, a defesa vai ser muito complicada. E eu digo, essa autorização não vai ser suficiente. Por quê? Porque o que mede a legítima defesa é o próprio caso concreto. E jamais uma atribuição a priorística antecipada para dizer que portar fuzil é legítima defesa. Doutor Davi, Nós temos 30 anos de polícia, né? 30 anos de delegado de polícia. E passei um tempo no Exército, 8 anos no Exército, oficial do Exército. E aí eu vou fazer uma pergunta. O cara que está em determinado local com um fuzil, se ele ver o policial, ele vai correr ou vai atirar no policial? Isso eu não sei, depende do caso concreto. Em todos os casos, ele atirou no policial. Em todos os casos. Ele não corre com um fuzil, porque ele tem certeza que a polícia que ele vai encontrar, ela vai estar com pistola.
entendeu? Porque normalmente a polícia, nem todos os batalhões dispõem de fuzil, a Polícia Civil não dispõe de fuzil, eles vão atirar. Quer dizer, eu vou esperar levar o tiro para poder revidar? Como eu disse, a legislação fala a agressão atual ou iminente. As estatísticas estão aí para demonstrar muita coisa, mas a matemática ela não se confunde nem se coaduna com o próprio direito. No caso concreto, isso pode acontecer, mas uma afirmação a priorística, eu digo que era muito perigosa. Isso. E pode levar a várias acusações injustas. A questão da alegação do estresse, o projeto diz que é possível legítima defesa quando há excesso decorrente de medo, de surpresa ou violenta emoção. Quer dizer, é uma cláusula que é muito aberta. Mas o tribunal do júri, que observa esses fatos, ele pode enxergar mais. A defesa, ela é plena, né? Ele pode observar todos esses argumentos. Mas do ponto de vista da legislação, infelizmente, a estatística e a matemática não vão ser suficientes. Doutor Leonardo, para que serve a arma de fogo? O instrumento que serve para matar ou defender através do disparo de arma, né? Só para matar. O efeito pode ser a defesa. O conceito legal é instrumento que serve ao ataque, à defesa, mas através do disparo de arma de fogo, né? O porte, por si só, já é um medo, né? Causa um temor. Mas, como eu disse, a gente sabe que o crime é grande, sabe que em algumas comunidades a milícia acontece, sabe o poder letal que tem um fuzil, é um absurdo. Em algumas comunidades, não. O Rio de Janeiro tem cerca de 4 milhões de moradores na cidade, no estado do Rio de Janeiro, que são, o estado lá é o estado miliciano. A economia é dirigida pela milícia. Não é só o gato net, é o gás, é a água, é o mercado, é a segurança e a habitação. Então, nós estamos tratando mais de um grupo... Quais seriam as suas propostas para... vamos eliminar as milícias. Eliminar, tirando o poder e prendendo os milicianos. Qual seriam as suas ações? Mas você tem uma política nacional. Você tem uma política nacional de segurança pública. Sim, mas como é essa política? Tem que ter uma ação, tem ações definidas. Não, calma. Eu vou fazer isso e isso. Primeiro você tem a ação, a política nacional, ela tem 10 ou 20 ou 30 áreas. Os presídios é uma delas, a política penitenciária é uma delas. A política, na área da segurança pública, você tem que ter políticas específicas para a segurança pública. Da proteção do policial, das melhores condições do policial, do treinamento do policial e de como abordar, até em caso extremo, do cara que está portando armas. Então, isso não você não conhece nenhum. Não acredite, Flávio. Com a sua idade e sua experiência, não acredite em governador, em presidente da República, em pastor, em nada que tem uma única solução para problema complexo. Não, claro que não. Então, problema complexo se resolve com resoluções complexas também. Não tem nada simples, uma coisa complexa. Uma coisa que você domina. A questão econômica, você está lá dentro do Tribunal de Contas, dentro da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público. Você está no Estado brasileiro. Você está falando do Estado em que todos os ex-governadores estão presos e todos os ex-presidentes da Assembleia. Isso é uma prova evidente. Então, isso é uma prova evidente. Quando você começaria? Não, começaria pelo plano, você discutiu o plano. Você não tem um plano onde começaria ou não começaria? Do país, não? Primeiro, hein? Não seria pela política da redefinição política do país? Não sei se é uma redefinição política do país, porque a redefinição política do país, ele passou. Não passou agora com a eleição? Do ponto de vista da democracia, houve a eleição. Eu tenho dúvida quanto a eleição do Bolsonaro, mas ele foi eleito. Então, você tem que ter uma política. Como ele não tem uma política, a política que está sendo é essa do varejo. Abate, aí o governador Dória, para fazer mídia, disse, não, pode abater, vamos fazer isso. O bandido, eu prefiro o bandido no cemitério. Qual foi o governador do Ceará? Do PT. E está imune a erros? Então, erro na segurança pública ou acerto na segurança pública? Aonde acertou, por exemplo, o Recife, em Pernambuco? Veja, o Pernambuco foi um grande modelo. Foi. Está se esvaindo. Está não. Está se recuperando agora. Está se recuperando agora. No primeiro mandato. São 3 estados no Nordeste que mais reduziu homicídios. Quando eu estou falando do esvaindo, o Pacto pela Vida, houve mudança substancial no Pacto pela Vida, as políticas públicas do Pacto pela Vida foram reduzidas
E daí as críticas que ele sofreu, inclusive dos idealizadores do Pacto pela Vida. Retomar, não tem nenhum problema de retomar, pública, e é bom que retome. A política pública é principalmente o comportamento do mandatário. Não, política pública é política definida por Estado. A Constituição brasileira, você tem que proteger a infância. Está lá na Constituição. A proteção da infância é parte de uma política pública importantíssima, porque é na infância e na adolescência que estão acontecendo os maiores crimes. É isso que a gente começa a... Então, quando você não tem essa política pública, você deposita tudo na arma, no voluntarismo de uma polícia, que não vai dar conta. Várias vezes a gente discutiu isso. Hoje, para ir para a escola está difícil, a manutenção da escola está difícil. Aí você vai começar pela educação. Não seria pela segurança, não? E daí você ter Tudo tem que estar integrado. Está integrado, lógico. Mas agora, você acha que o secretário de Segurança aqui vai estar integrado com o secretário de Educação? Alguém discorda desse seu ponto de vista, que tudo começa pela educação, saúde e tal. Ninguém discorda. Agora, uma ação para que isso comece a se desenvolver, começa pela segurança. Não sei se é só pela segurança. Eu acho que é tudo integrado. Não, a segurança é uma coisa mais ampla. Muito mais na hora ampla. que a educação estiver dialogando com a segurança, sem segurança, quais são os programas que vocês têm na educação? Por exemplo, na hora que acontece um estupro ou qualquer violência dentro da escola, ou no entorno da escola, essa escola é indefesa. Ela não tem como, o diretor da escola não tem como, porque ele não foi capacitado para isso. Estamos falando a mesma coisa. Então, essa escola, se ela não for capacitada para isso, como reduzir os conflitos na escola? Se você reduz os pequenos conflitos, você vai acabar reduzindo no pequeno conflito, do bullying, etc., acaba no suicídio e acaba na morte, dentro da escola. Então, a escola é um dos palcos, a escola que eu estou falando é a escola no Brasil inteiro, inclusive as universidades. Está tomada por um espírito de beligerância que você só pode reduzir isso com o diálogo, com a educação. E o diálogo pressupõe que eu escuto o Flávio me escuta. Então chegamos ao encontro, bom, agora nós vamos para esse encontro. A gente não escuta muito, Mariela. Não, estou dizendo, escuta no sentido prático. Então, resolvendo essa questão, você em todas as outras áreas, dialogando e... Mariela, a sua filosofia é fantástica e é por isso que é importante esse contraponto aqui, né? São dois policiais, um advogado e líder da classe e uma pessoa, você tem autoridade para dizer tudo que você está dizendo, atento defensor dos direitos humanos, mas precisa não, né? Por isso que motiva a discussão. Como nós temos 2 minutos para encerrar, que já são menos de 2 minutos, eu gostaria das considerações finais sobre o que discutimos, né? E sobre o governo Bolsonaro. Começar com o senhor, doutor Davino. Eu acho que o tempo é muito curto para a gente fazer uma análise muito aprofundada, que são apenas 120 dias de governo. Mas já existem algumas situações que são favoráveis. Por exemplo, na área de segurança pública, esse Sinesp é interessantíssimo, que o Brasil vai ter. O Brasil hoje, não o Brasil como um todo, que alguns estados não aderiram, com certeza irão aderir mais tarde, vai ter uma estatística da segurança pública real, diária. Então, é uma coisa muito importante para você poder investir nos estados. Banco de dados nacional. O governo federal investir. E outras coisas que estão sendo implantadas, que se a gente fosse falar, ia demorar bastante. Como temos 2 minutos, eu espero que vamos discutir que a gente chegue a um resultado satisfatório e que outras vezes nós venhamos aqui a discutir e estarei sempre às ordens. Muito bom também. Doutor Magela. Eu não tenho muita expectativa na política de segurança a ser implementada no governo, porque até agora eu não vi uma política mesmo. Teve um pacote, segundo o Rodrigo Maia, Ctrl-C, Ctrl-V, que o Moro apresentou. Essa coxa de retalho, ela não ajuda a você distensionar o Brasil. O que precisa no Brasil ocorrer é o distensionamento. Esse distensionamento tem um comandante, que é o presidente da República. Se ele não distensiona, tudo mais, os entes federados, eles vão permanecer tensionados ou tensionando. E nós estamos numa fase tal, tanto da crise econômica como a crise de segurança pública e todas as outras crises que advêm daí, se não distensionar, nós vamos continuar com esses indicadores ou piorando os indicadores. Vamos dar um espaço para o Leonardo. O projeto de segurança pública, como ele limita muito essa questão da lei anticrime, né?
que por mais que haja bons propósitos para reduzir o número de crimes no país, ele não dialoga muito bem com a Constituição Federal. Há um super empoderamento para os órgãos de persecução penal, para o Ministério Público e enfraquecimento do direito de defesa. Isso pode levar muitos miseráveis amanhã que vão se arrepender, né, pelo fato de bater em palma para um projeto que pode fragilizar minimamente o direito de defesa. O que eu percebo é que muitos excessos irão acontecer. O que se fala é que a legítima defesa não é legítima defesa. O que se fala é que a execução da pena antecipada não dialoga com o texto constitucional, de modo que os projetos com bons propósitos acabam aí por mortificar o texto constitucional. Eu espero que alguma coisa mude no futuro. Eu sempre sou aqueles que torcem a favor de que as coisas boas aconteçam, mas sem excesso, né? Da mesma forma que os extremos eles são sempre perigosos, eu acho que a moderação é que falta nesse momento. Eu agradeço a presença ilustre dos senhores. Estava com saudade do debate, viu, nada vindo. Bem, o Segurança em Foco está terminando. Programa que será representado em nossas mídias sociais e também aqui na TV Mar em horários alternativos. Até a próxima sexta com um novo debate.